Não acredito que voltemos a ter um bom dinheiro antes de tirarmos a coisa das mãos do governo. Isto é, não podemos tirá-lo violentamente das mãos do governo. Tudo o que podemos fazer é, por alguma astuta maneira indireta, introduzir algo que eles não podem parar. Friedrich Hayek. Você ouve agora FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Em momentos de inflação galopante, cada vez mais nos fazemos a pergunta do título do livro do economista austríaco Murray Rothbard: o que o governo fez com o nosso dinheiro? A alternativa que tem se apresentado contra as moedas fiduciárias estatais é o surgimento de uma ampla gama de criptomoedas, sendo a principal delas o Bitcoin. Como não gostamos de tarefas fáceis, trouxemos o tema justo em um momento em que as criptomoedas têm sofrido com fortes quedas nas suas cotações. E muitos têm se perguntado se elas realmente são uma moeda alternativa ou não passarão de ativo especulativo. Este é o 6º episódio do FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. E buscaremos responder essas e outras questões hoje com os nossos convidados. Meu nome é André Felipe Marchesi, sou administrador e empresário associado ao IEE desde 2019 e serei o apresentador do FLcast. Aqui comigo, meu co-apresentador, Vitor Nunes, consultor e empresário. Ele é associado ao IEE desde 2017. E o nosso convidado é Paulo Costa Fux. Fux é economista formado pela Faculdade de Economia da PUC do Rio Grande do Sul e tem MBA em Marketing e Comunicação pela SPM. Participou de cursos e seminários organizados pelo Instituto Liberdade e Instituto Friedrich Naumann, na Alemanha, e já proferiu palestras pelo Instituto de Estudos Empresariais, Instituto Atlantos e outras instituições. Foi diretor de formação e vice-presidente do IEE. É o cofundador do podcast Tapa da Mão Invisível e fundador da Proteus Associados. Então, senhores, muito bem-vindos e muito obrigado aí por aceitarem o convite. Uma honra, muito obrigado pelo convite e vai ser um prazer para participar do podcast do Fórum da Liberdade. Valeu, Marchesi, é um prazer estar com vocês aí, especialmente um prazer por recebermos aí o Fux, aceitou o nosso convite de participar conosco. O conteúdo do FLcast só é possível e é trazido até você graças aos nossos investidores Évora, Gerdau, Grupo RBS e Bitso e apoiadores Ouro, Itaú, Icatu Rio Grande Seguros, PUC do Rio Grande do Sul, Atlas Network e Grupo A Mais Educação. Show de bola. Então, para começarmos o nosso longo bate-papo, Fux, explica brevemente para a audiência um pouco sobre Bitcoin, criptomoedas e blockchain. Para aqueles que não estão familiarizados, vamos tentar ser um pouco didáticos assim. No que consiste? Tá. Vamos começar então. Em 2008 para 2009, uma pessoa anônima ou um grupo de pessoas, não sabemos, chamado Satoshi Nakamoto, publicou um white paper, ou seja, um paper explicando como é que funcionaria um sistema de pagamentos online descentralizado, sem um gestor, sem uma terceira parte que controlasse as transações ou que validasse as transações. Desde então, esse sistema chamado sistema Bitcoin, ele cresceu até bater $1 trilhão de mercado e agora caiu bastante, está em uns 480 bilhões de dólares, se não me engano, e o total desse sistema é previsto que ele só terá 21 milhões de unidades, ou seja, só vão ser produzidas 21 milhões de moedas de Bitcoin, o equivalente, né, de unidades. Só que cada unidade tem 8 zeros depois da vírgula de subdivisões. Então, se não me engano, é 1 milhão de satoshis cada uma delas. Tá? Os satoshis são como são chamadas essas subdivisões. Tu pode comprar 0,000001 Bitcoin, né, ou Satoshi, no caso vai ser 1 Satoshi, e reter isso contigo. O que é Bitcoin? Bitcoin é um ativo ao portador. Eu acho que isso até para em cima da discussão que a gente vai ter, ela ilustra bem a diferença do que é Bitcoin para outros criptoativos, né? Porque desde que o Satoshi fez essa criação, tiveram vários ciclos de mercado e tiveram entrada de inúmeros concorrentes
ou outros projetos que se denominaram também criptoativos, se denominaram uma moeda virtual, que poderia, então, ser uma competidora ou até fornecer outras coisas nesse mercado financeiro, teoricamente, descentralizado. Bom, quando eu falo um ativo ao portador, vamos pensar numa barra de ouro. Se vocês estiverem com uma barra de ouro, isso aí isso não é dívida de ninguém mais. Ele é um ativo, ele não tem, como é que é em português? Em português eu não tenho, é counterparty risk, ele não tem o outro lado do balanço de pagamentos. Ele é um ativo que só ele já é alguma coisa, ele é o lastro. Não Ele tem é o um risco lastro. por parte do outro agente, de qualquer outro Exatamente. agente. Exatamente, não tem um risco do outro, tem riscos de mercado e tal, mas ele não é a dívida de ninguém. Se vocês comprarem um título de dívida do governo brasileiro, sei lá, de qualquer governo, aquilo ali é uma dívida que o governo brasileiro vai ter com a gente, né? Então, ele não é um ativo portador, ele é uma dívida de alguém, ele é crédito. Então, tem frases famosas lá, ouro, moeda é só ouro, todo o resto é crédito, né? Eu diria que hoje em dia, Bitcoin é a única coisa que é moeda, todo o resto é crédito. Porque, por exemplo, papel moeda é um ativo aportador também. Eu posso ter, né? Estou em posse, ninguém pode me tirar ele, teoricamente, enfim, a não ser que seja, enfim, veio um policial aqui ou um ladrão, mas ele é uma coisa que pode ser diluído, o valor dele, por parte do emissor do papel moeda. Então, o Banco Central, que emite o papelzinho colorido lá lastreado em confiança de político, que a gente é forçado a utilizar, esse negócio pode ser diluído. Eu posso manter posse dele, mas está sendo diluído o poder de compra dele através do emissor central. No caso do Bitcoin, se tu comprar 0,0 qualquer quantidade de Bitcoin, tu vai ter a posse, e guardar direito, tu vai ter a posse daquele Bitcoin, que só tu tem, mas o valor de mercado dele pode variar, como agora variou bastante para baixo, inclusive. Então, mas não há o risco de diluírem a quantidade de bitcoins, porque somente eu terei lá aquele pedacinho, né? E somente terão 21 milhões de unidades. Por que isso importa? Porque isso é a primeira vez na história da humanidade que foi criada escassez digital. Não é possível mudar a quantidade de bitcoins. Não é possível mudar de 21 para 22 milhões. Por quê? Porque como é que funciona esse sistema? Ou que a gente fala que é descentralizado? Ele tem, em resumo, tem as pessoas que detêm a moeda, tem as pessoas que estão rodando os nós de Bitcoin, os nodos, na verdade, né? E esse nodo, em resumo, é um computadorzinho, qualquer pessoa pode botar no seu computador ou comprar uma máquina específica para isso, e ele valida todas as transações que acontecem naquele sistema. Ele lê todas elas e diz, está de acordo com o consenso do Bitcoin, com o código de programação dele, está de acordo com as regras, logo, essa transação, essa aqui que está passando aqui, é válida. Não está de acordo com as regras, eu rejeito. Só que não é um nodo que decide se rejeita ou não. Vai passar por outros, e hoje em dia tem dezenas de milhares de nodos ao redor do mundo, né? Tem muitos que a gente não consegue nem saber que estão rodando, porque eles estão rodando numa rede privada chamada Tor, e não podem nem ser rastreados. Então, tem um monte de milhares de pessoas ao redor do mundo validando o código e dizendo, essas transações que estão passando aqui estão de acordo com o código-fonte. E tem os mineradores. O que são os mineradores? Então, essas 21 milhões de unidades, daí eu passo para vocês fazer pergunta, porque eu estou falando bastante tempo. Só para a gente situar os nossos ouvintes, hoje, dia 17 de junho, Bitcoin está avaliado em $20.600. Né? Uma moeda. Uma moeda de Bitcoin equivale a $20.600. Ou para quem é Bitcoiner, um Bitcoin é só um Bitcoin. Não deveria ser traduzido, né, Fux? Mas pode continuar. Exato, daí eu posso entrar nisso depois. Mas então, tem a terceira parte que são os mineradores. Porque o que acontece? Quando o Satoshi Nakamoto publicou o código e depois ele botou a operar a rede, no início ninguém estava com ele. Então ele começou a rodar a rede, logo mais entrou o Ralph Finney e eles começaram a minerar. E tem muita gente que suspeita que o Ralph Finney era o Satoshi Nakamoto, né? O Ralph Finney era um cypherpunk, e ele já faleceu, ele teve uma doença muito grave, faleceu em 2013, se eu não me engano. E, em resumo,
eles começaram a minerar o Bitcoin. Porque o que acontece? O Bitcoin ele é descoberto através de um processo de mineração que é feito através de uma máquina. Tua máquina, tu podia no início, qualquer computador conseguiria minerar de forma normal o Bitcoin, ou seja, entrava lá e fazia a descoberta do segredo, digamos, de cada bloco do Bitcoin. Porque a cada 10 minutos o Bitcoin está publicando um bloquinho, e dentro desse bloco ele tem várias moedas inseridas. Então, a cada 10 minutos ele é minerado um bloco e libera a quantidade de moedas. Libera para quem? Para o minerador que conseguir descobrir o segredo da equação daquele bloco e descobrir que tem uma resposta somente. O primeiro minerador a chegar nela, ele consegue desvendar o bloco e ele recebe as moedas. E ao fazer esse processo de mineração, ele pega tudo que está de transação, que está pendente, digamos, na rede, né, entre aqueles blocos de 10 minutos, e ele registra na blockchain. A blockchain é o livro razão, o livro caixa, que vai ter todas as transações de Bitcoin de todos os tempos. Então, há 10 minutos atrás teve uma transação, ela foi gravada, teve uma mineração de um bloco, todas as transações anteriores já estão nos blocos anteriores, e, digamos, agora inserir um monte de outras transações entre esses 10 minutos. Só O mais minerador... uma breve explicação. A mineração é uma sequência infinita de tentativa e erro, né? Até que o minerador Isso. que acerta, né? A máquina que acerta registra, certo? Exatamente, é perfeito. Inclusive, tu pode fazer o cálculo na mão, sabia? Tu poderia fazer, só que tu pode pegar e tentar fazer o cálculo do Bitcoin para descobrir o segredo na mão, pode dizer, sem computador. Só que, claro, tu não vai conseguir fazer porque tem máquina ligada do outro lado que é muito mais rápido. Tu nunca vai ser o primeiro, né? Exato, não vai ser o primeiro. E somente o primeiro minerador a chegar na conclusão daquele bloco acessa os benefícios daquele bloco. E, ao acessar os benefícios, ele ganha as moedas e ele, através do mecanismo do sistema Bitcoin, ele já registra nos blocos as transações que aconteceram naqueles 10 minutos. Então, e as pessoas que querem que tenham transações feitas, então, eles dão remuneração para o minerador para registrar a transação dele. Então, quando tu faz uma transação on-chain, ou seja, na blockchain do Bitcoin, tu vai pagar o minerador alguns sats para ele anotar lá na blockchain que houve essas transações, tá? Então, em resumo, 3 partes. Última explicação, sats é satoshi, que seria como se fosse centavos. Exatamente. Perfeito. E, então, 3 partes, né? A pessoa que detém Bitcoin, o cliente, o nodo que está validando os Bitcoins e os mineradores, tá? São essas 3 partes que, em resumo, tem no Bitcoin. É muito difícil dizer, assim, qual foi a maior genialidade do Satoshi ao criar esse negócio, porque era realmente, assim, impressionante a quantidade de conhecimento embutido dentro, que não foi só ele que fez, ele participava da discussão lá do Cypherpunks, né, e os Cypherpunks eram pessoas que estavam desde a década de 70 discutindo criptografia e tentando descobrir uma maneira de criar uma moeda digital que tivesse valor, que as pessoas aderissem e que isso funcionasse. Então tiveram várias tentativas, teve BitGold, enfim, um monte de tentativas variadas, e elas falharam sempre por alguma razão. Algumas teriam, até ao meu ver, capacidade de funcionamento no mercado, mas elas não seriam permitidas. Teve uma que tentou fazer um lastro em ouro e tal, e ela foi cortada pelo nosso amigo Estado, foi para cima e proibiu, tá? Então ameaçou as pessoas e tal, os caras fecharam. Por quê? Porque o sistema monetário é o coração do sistema econômico que a gente tem. Então, a gente vive nesse intervencionismo, que é uma mistura de socialismo com capitalismo, intervencionismo do governo, né, como o Mises referia-se, e, portanto, no coração do sistema de produção, tem o sistema financeiro, porque dinheiro é metade de qualquer troca, né? Então, é muito importante a qualidade do dinheiro. E a qualidade do dinheiro que a gente tem hoje é produzida por uma estatal chamada Banco Central. O Banco Central produz o dinheiro que a gente usa, né? E não só tem o Banco Central brasileiro, o americano e tal, mas se a gente for pensar no sistema, esse sistema de bancos centrais, ele é um sistema que a gente chama de sistema Fiat, porque lá na Bíblia, é a primeira frase, eu não me lembro qual é, mas a segunda uma das iniciais é quando, eu acho que é a segunda, Deus manda fazer luz, né? Ele faz Fiat Lux, faça-se luz, crie-se luz. É um decreto, uma ordem.
Porque Deus consegue emitir decretos e mandar fazer o negócio. Então, Fiat, a tradução dele é decreto, é por decreto. Então, quando a gente fala de sistema Fiat, é por quê? Porque o real, o dólar, o euro, qualquer uma dessas moedas, elas funcionam por decreto. O Estado se arrogou a capacidade de gerenciar o sistema financeiro, a moeda, e ele diz, tu é obrigado no Brasil a usar reais. Tu pode usar outras coisas de meio de pagamento, mas tu é obrigado a aceitar reais. E mais do que isso, isso foi uma transição que houve no sistema monetário, que veio do sistema ouro lá no século XIX, um sistema onde haviam moedas nacionais, mas o mercado internacionalmente estava conectado através do sistema ouro. E, gradualmente, devido às falhas intrínsecas do ouro, o ouro foi sendo cooptado, digamos assim, pelo Estado, e o sistema transitou-se para um sistema financeiro Fiat, onde hoje quem manda no sistema Fiat é o dólar, é uma moeda emitida por um governo chamado Estados Unidos, o Banco Central Americano, Fed. Ele é o maior banco central, e como os Estados Unidos têm a maior capacidade produtiva, maior consumo, é a maior economia disparada. E os contratos internacionais indexados também na moeda deles, né? Isso, e por quê? Porque ninguém quer transacionar em moeda podre. O Brasil não gostaria de transacionar com a Venezuela em bolívares. O bolívares. Eu acho que o Brasil, um cara que está fazendo trocas internacionais, ele quer usar moedas que são de péssima qualidade. Não, as pessoas querem usar dólares, porque o dólar é a melhor maneira de tu fazer essa transação até existir as alternativas atuais. Bom, então, em resumo, o sistema Fiat é esse sistema que está no coração do sistema financeiro aí, é o sistema que a gente é obrigado a utilizar, mas também ele tem certas qualidades. Ele teve melhorias no sistema Fiat em relação ao sistema ouro. O sistema ouro, de padrão ouro, ele era muito bom para uma coisa, ele era muito bom para dizer o seguinte, eu tenho dólar, eu sou os Estados Unidos, eu tenho dólar, mas para fazer transações internacionais, eu tenho ouro. A paridade de poder de compra do dólar para o ouro é dado pela quantidade de dólares que eu imprimo, que eu crio, versus quanto ouro eu tenho na minha reserva. Então, se eu quero desvalorizar o dólar, e eu vou deixar minha quantidade de ouro estanque e eu vou botar dinheiro, eu vou imprimir moeda no sentido clássico, que era literalmente impressão. Hoje em dia, há muito tempo já não é assim, é criação digital, né, de reservas bancárias, enfim, uma tecnicalidade. Coloca um zero a mais. Exato, vai lá, o cara vai... É bizarro. Esse não... Tem uma explicação mais densa, mas vamos pular. Em resumo, todos os países tinham as quantidades de moeda para a quantidade de ouro. Então, eles não podiam desvalorizar a moeda local sem ter uma... Desculpa, se eles quiserem desvalorizar a moeda local, eles mantêm a quantidade de ouro que eles têm e imprimem mais moeda. Só que isso é muito ruim, porque tu está desvalorizando o poder de compra da população, tu está empobrecendo a população. Só que era mercantilismo, tal. Historicamente, os governos sempre tentaram fazer isso, tentaram acumular ouro também para poder ter mais caixa e poder, enfim, ter mais recursos. Bom, então esse sistema todo veio a ser está em grandes apuros, né, digamos assim. Se a gente vai olhar o nível de endividamento dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, Brasil, países subdesenvolvidos, são poucos os países no mundo que não estão com alto endividamento. E tem muitos países, especialmente desses desenvolvidos, que passaram de 100% de dívida sobre o PIB. Ou seja, nem produzindo o ano inteiro paga a conta. Tem que produzir o ano inteiro e é só para manter. Então, é esse sistema todo que em 2008, quando deu o crash lá do Lehman Brothers, a Lehman não, foi do Morgan Stanley? Eu nunca lembro qual banco que quebrou. Lehman, obrigado, Lehman Brothers. Quando Lehman Brothers quebrou e o sistema financeiro inteiro ficou assustado, que poderia realmente um alto risco de um colapso no sistema, de uma espiral deflacionista, de faltar moeda para o sistema financeiro, por eles, lá o Fed especialmente, injetou dinheiro sem parar. E quando ele injetou dinheiro, ele salvou um bando de banco que estava quebrado porque tinha posto dinheiro em lugar errado, porque tinha risco moral, estavam usando dinheiro usando dinheiro que eles têm privilégios especiais para pegar junto ao Banco Central, e eles tinham enfiado um monte de operações arriscadas,
e, a partir disso, o Fed entrou para salvar o sistema e injetou muito dinheiro, internacionalmente. Todos os bancos centrais maiores injetaram. E foi isso que motivou o Satoshi. Ele até registrou na blockchain lá do Bitcoin, nas primeiras transações, ele registrou lá a manchete de um jornal de Londres, que era justamente Banco da Inglaterra entra para salvar bancos locais lá que estavam em apuros. E é por isso que a gente está fazendo, que estamos lançando esse sistema alternativo. Então, em resumo, Bitcoin é um sistema financeiro descentralizado, que não tem uma parte que controla, que é uma oposição ao sistema financeiro fiat. Eu vejo assim, o Fux colocou um ponto muito bom em relação a isso, né? Porque toda a estruturação do sistema financeiro mundial hoje, ele é todo baseado em dívida, né? Todo o dinheiro é criado através de dívida, né? E isso acaba criando um castelo de cartas, né? Porque a gente sabe como é que funciona o sistema bancário. Cada dinheiro, cada valor monetário depositado num banco, ele é emprestado muitas vezes mais do que aquele valor que está lá. Então, todo dinheiro criado, ele é criado através de uma dívida do governo, né? Isso. E tudo isso por conta do quê? Porque o governo sempre tem os interesses políticos do momento. Ninguém quer que exista uma crise enquanto o seu governo está em curso. Ninguém quer que os funcionários públicos deixem de ser pagos. Ninguém quer que os investimentos deixem de acontecer. Então, o governo gasta mais, né? E ele não arrecada o suficiente para pagar todos os seus gastos. E daí, o que ele faz? Ele emite dívida. Essa dívida normalmente vai cair na mão de quem primeiro? Dos bancos. E os bancos daí fazem o efeito multiplicador, né? Exato. Então, tu tem todo um sistema que se retroalimenta e todo mundo está querendo empurrar o problema lá para frente. Uhum. Então, tu tem um incentivo muito grande para tu seguir fazendo isso no curto prazo. E quando tu tem um momento de crise, qual é que é a solução? Injetar mais liquidez na economia. Tu vai fazer mais dívida, tu vai colocar mais dinheiro, tu vai comprar os títulos podres com o dinheiro que tu está criando do nada. Então, tu cria uma bola de neve cada vez maior. Hoje, por exemplo, os Estados Unidos já passou de 30 trilhões de dólares de dívida, né? E outro ponto bem interessante que o Fux tocou antes é que hoje, basicamente, tu não tem ativos que têm valor intrínseco. Eu sou um cara que eu gosto do ouro, eu acho que é um investimento para proteção muito interessante. Só que hoje quase todo mundo que tem investimento em ouro não tem de fato ouro, tem um contrato que diz assim, ó, eu tenho direito a uma barra de ouro, ou sei lá quantas onças de ouro. Só que não necessariamente aquela onça de ouro, aquela barra de ouro existe. Então pode ser que simplesmente eu estou comprando um ativo no sistema financeiro que diz ali que eu tenho direito ao ouro e eu acho que eu estou garantido. Eu tenho direito a X quantidade de ouro. Daí, quando chega na hora, vamos supor que tenha uma crise e eu vou querer recorrer, porque, na verdade, é um contrato dizendo eu tenho direito a uma quantidade de ouro, né? Então, se eu, por acaso, quiser sacar essa quantidade de ouro em algum momento do futuro, muito provavelmente não vai conseguir. Por quê? Porque hoje a gente vive na época dos derivativos, né? Simplesmente são papéis dizendo que eu tenho direito a alguma coisa que não necessariamente existe. Então, isso eu acho que é uma das inovações muito boas que o Bitcoin traz, que é o sentido de ele realmente estar ali, é o valor dele em si, né? Se a gente for comparar, o pessoal gosta muito de comparar, dizer que o Bitcoin é o ouro digital, né? O ouro tem toda uma série de dificuldades de custódia, de realmente existir, de como é que eu vou garantir que eu tenho a minha barra de ouro, minha quantidade de dinheiro em ouro, né? E então traz uma outra visão, um outro mundo que é essa parte do digital, né? Só na estruturação do Bitcoin, Fux, eu queria te perguntar, e algo que eu realmente não sei, eu até, quando a gente estava organizando o podcast aqui, eu fiz uma listinha de dúvidas de leigo, tá? Então eu vou aproveitar para fazer algumas. Né? Boa. Qual é que é o papel do que o pessoal chama de stablecoins dentro do processo aí de criptomoedas? Qual é que é a função delas e como é que funciona? Então, em resumo, ao longo desses últimos 13 anos aí de Bitcoin, o Bitcoin, ele surgiu, escassez digital, 21 milhões, e por que, isso é importante só antes, por que escassez digital, né? Porque tu não consegue manipular o código, tu não consegue mudar ele sem mudar todo o consenso de todos os nós do sistema, tem que dizer, vamos mudar de 21 para 22, para 100 milhões, para o que tu quiser. Só que as pessoas, existe um incentivo econômico embutido no negócio que é, não vamos fazer isso, porque se a gente fizer isso, vai desvalorizar o meu Bitcoin. Se a gente dobrar a quantidade... Vai quebrar a confiança do sistema, na verdade, né?
Mas digamos que todo o consenso, todos os nós aceitam, vamos trocar mesmo a quantidade, e daí fazem um hard fork e todo mundo resolve aderir, mas não faz nenhum sentido econômico isso, porque tu não vai querer diluir a tua quantidade de patrimônio no negócio. Bom, então, tiveram vários ciclos desde o início do Bitcoin, onde surgiram essas alternativas. Então, surgiram altcoins, né, moedas alternativas e todas as outras mais, e nos últimos 3 anos, se não me engano, talvez um pouco mais, surgiram as tais das stablecoins, moedas estáveis, que são lastreadas em dólar. A melhor definição para elas, ao meu ver, é dólar sintético. Então, tem um dólar real aqui, né, e eu tenho um dólar sintético, 1 para 1, teoricamente. Essa é a ideia. Só que é como se fossem empresas privadas que estão emitindo dinheiro usando um ativo, usando, na verdade, o balanço delas, elas compraram um monte de dólares, elas compraram geralmente títulos da dívida dos Estados Unidos, algum tipo de mecanismo financeiro que diretamente ligado ao Tesouro Americano, e elas mais outras coisas, mas geralmente ativos líquidos, que têm uma estabilidade, né, de não vão desvalorizar da noite para o dia, e com isso elas mantêm uma reserva e emitem o dólar sintético. E por que isso? Porque, especialmente quando a gente fala de países com moedas muito ruins, existe um incentivo econômico para que as pessoas tentem utilizar moedas que não percam tanto valor da noite para o dia. Então, se tu for na Venezuela agora, tu vai consumir em dólares, se tu quiser, porque provavelmente vão aceitar dólares. As pessoas vão guardar dólares e vão tentar se livrar do Bolívar. Por que isso? Né? Porque é Gresham's Law. Isso aí é uma coisa antiga dentro da economia, que é a moeda ruim, ela expulsa a moeda boa de circulação. No sentido de que tu faz total sentido. Se eu dou para vocês $1 e um bolívar e diz, vocês podem gastar qualquer um dos dois agora na Venezuela, qual vocês vão tentar se livrar primeiro? Obviamente o bolívar, porque ele vai perder valor muito mais rapidamente, então tu tem um incentivo econômico para te livrar dele. E então as stablecoins entram nesse sentido de começar a oferecer uma alternativa mais descentralizada, não são descentralizadas, são empresas, elas têm sede e tal, elas têm, na verdade não são descentralizadas no sentido de emissão, elas são no sentido de que tu pode acessar elas via internet, tu não precisa ir numa casa de câmbio, tu não precisa depender de alguém te entregar fisicamente, tendo uma conexão na internet, tu consegue comprar hoje uma stablecoin. Ou seja, existe uma demanda global por dólares. As pessoas, especialmente em países subdesenvolvidos que têm problema de inflação elevada, elas têm um incentivo econômico de tentar usar uma moeda melhor, e o dólar é a melhor dessas moedas todas. Então, é daí que saiu a demanda de stablecoins. Elas são muito utilizadas, por exemplo, no Sudeste Asiático. Tem muitos países que têm repressão monetária acontecendo por parte do agente central, do Banco Central, políticas de Estado, que querem coibir o uso de dólares, ou os Estados Unidos está fazendo uma sanção oficialmente àquele país, àquele mercado, e é por isso o dólar sintético é uma maneira de tu dar a volta nisso. E essas empresas que emitem esses dólares sintéticos, elas detêm o quê? Elas fazem arbitragem jurisdicional. Elas emitem para, digamos, a Tether, se não me engano, ela fica em Taiwan, a empresa. Daí ela emite o dólar sintético, vende para o mundo inteiro, e pessoas em países que estão sofrendo repressão financeira conseguem acessar o dólar sintético. Deixa eu apertar a tecla SAP aqui rapidinho. Tether é uma stablecoin. Isso, obrigado. Beleza. É uma stablecoin. E, em resumo, tu consegue acessar e o governo local não consegue coibir lá em Taiwan a Tether de botar a moeda à disposição, entendeu? Então, eles estão jogando com as jurisdições diferentes. Tem moedas stablecoins lá, que são, inclusive, a USDC, se eu não me engano, a Circle, ela é ligada a uma instituição que é regularizada nos Estados Unidos. A grande questão é que tu não sabe, a Tether é uma das grandes ameaças ao próprio sistema Bitcoin, no sentido de ela não se sabe a qualidade das reservas delas. Já tiveram várias especulações de que ela não tem um lastro muito, muito sólido, mas está aí, está funcionando há vários anos, é utilizada, tem um volume muito grande, mas sempre as pessoas têm medo de que um dia ela pode implodir. E ao implodir, que nem aconteceu agora recentemente com a Luna, com outra que também caíram, tipo, essas outras altcoins,
elas ao implodir, elas levam para todo mundo que enxerga mercado cripto como uma coisa só, o receio. Então, explodiu aquela, pode explodir Bitcoin. E essa é a diferença do Bitcoin para as outras. Bitcoin é um ativo ao portador, onde existe verdadeira escassez digital. Não, essas outras todas não têm escassez. As de dólar sintético, eles nem pretendem, não é o objetivo fingir que tem escassez. Mas a mesma segunda maior criptomoeda, que é o Ethereum ele já trocou de política monetária inúmeras vezes. Eles querem ser um supercomputador, querem fazer. É sempre uma nova narrativa, mas não é um sistema monetário. O sistema monetário tem poucos que são propostas dentro dos criptoativos, o único relevante é o Bitcoin. Perfeito. Bom, Fux, então vamos abordar aí uma instituição ou um agente que talvez seja o grande algoz do sistema econômico ou do sistema econômico planejado e controlado pelo governo ou pelo Estado, que é o Banco Central. Basicamente, Fux, claro, não precisa ir muito a fundo, mas puderes falar, porque a gente sabe que o Banco Central, como a gente conhece hoje, estatizado, é invenção de algumas décadas atrás. O primeiro Banco Central criado, por exemplo, foi na Inglaterra, um pouquinho antes de 1700, e era uma instituição privada, né? Antes a sociedade já trocava, já criava valor, já existia produtividade, a humanidade de alguma forma sobrevivia, sem a presença desse ator, né? Hoje, como tu vê, além do que a gente conversou aqui hoje para financiar políticas estatais, né? Qual é a função de um banco central e por que ele exerce esse papel que a gente considera tão negativo numa economia de um país? Interessante. Antes, tiveram realmente bancos centrais, os Estados Unidos teve 2 bancos centrais antes do Fed, que foram fechados e tal. Antes dos bancos centrais, ouro era a moeda final. Obviamente, o ouro já era a etapa, digamos, mais avançada da descoberta da moeda por parte da humanidade. O Saif Dinamuz cita muito isso, mas está nos livros do Mises, do Rothbard, do que o governo fez com o nosso dinheiro, tem outros, mas a humanidade tem 2 teses, digamos, para dinheiro. Tem a tese estatista e tem a tese de livre mercado. A de livre mercado é que a humanidade foi testando coisas para usar como moeda e, a partir de um momento, descobriram, por exemplo, testaram uma época, a gente testou sal. Mas qual é o problema de sal? Tu pode sempre produzir mais e diluir a quantidade, então, de sal, de valor guardado de todo mundo ao produzir mais sal. Então, é uma péssima reserva de moeda, reserva de valor, né? Então, e assim foi indo, a humanidade foi trocando até que chegou na prata e no ouro. A prata, inclusive, era utilizada no Império Romano. E quando quando os imperadores e companhia queriam inflar a moeda para se beneficiar, que nem hoje, não mudou nada. Para financiar as guerras, né? Isso. O que eles faziam? Eles começaram a diluir outros metais dentro da prata. Né? E daí por isso que surgiu aquela clipagem, né, que tinha nos negócios, que eram os caras testando. Então, em resumo, a vontade de imprimir moeda para diluir o dinheiro dos outros e pagar a conta do Estado é uma demanda antiga. Mas o ouro especificamente, ele reteve valor ao longo do tempo porque ele é extremamente escasso e a quantidade de ouro, o ouro está na humanidade há, sei lá, 5, 10 mil anos, talvez. Né? Tranquilamente, mais de 3 mil anos está. Tem a idade do bronze e tal, 1000 anos antes de Cristo, se não me engano. Então, o ouro já existia, obviamente, e já tinha alguma utilização. Ao longo desses milhares de anos, a humanidade acumulou ouro. E, portanto, quando tu vai lá e descobre uma mina de ouro, mesmo hoje em dia, e produz ouro a full, tu não muda muito a quantidade de ouro existente. O total do estoque é muito grande. Então, a capacidade de inflar ouro, ou seja, de criar mais ouro para conseguir diluir os outros, é muito pequena. A taxa média de inflação do ouro é 2% ao ano. Vai um pouco mais para cima, um pouco mais para cima. O Amus cita bem isso ao longo do livro dele, do Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin. E, em resumo,
Me perdi, o cara pergunta em relação aos bancos centrais. Então, Isso. nossos amigos do Banco Centrais foram criados lá, especialmente esse Banco Central da Inglaterra de 1700, eu não me lembro, eu acho que ele, não sei se ele chegou a terminar e tal, mas a Ele história foi moderna estatizado, ele foi é, estatizado. a história, a história moderna dos bancos centrais, ela começa no século XX, especialmente, né? Em resumo, para que serve o Banco Central? Ele serve para monetizar a população em favor do Estado. É para isso. Então, essa capacidade de inflar moeda e gastar o dinheiro dos outros para pagar conta, é para isso que serve o Banco Central. Né? Na tese estatista é de que ele serve, porque sem isso, sem o Banco Central, tu não conseguiria ter moeda Sim. funcional. Fala. Na teoria, se a inflação do ouro, né, a produção de ouro ao ano é de 2%, se todos os bancos centrais, na média, produzissem 2% de moeda, e aí me corrija se eu estiver errado, a inflação seria zero, porque teria, Tu disse que fosse lastreado em ouro. se ainda fosse lastreado em ouro, claro, isso. Mas não é. Não Não, é. não Não. sei se esse Não tenho lastro, inclusive, certeza. O principal é o seguinte, é é uma que, dúvida que eu tenho. vamos lá, se tu pensa em 2% de inflação no ano, primeiro, eu discordo que existe a possibilidade de tu fazer esse cálculo, esses 2%. Porque como é que tu faz esse cálculo? Tu vai fazer que é o que eles fazem hoje, faz uma cesta de produtos e serviços, eles escolhem, vamos botar mais isso aqui, porque isso aqui é mais inelástico, isso aqui Eles escolhem, fazem um bando de econometria bonita e cálculos lindos e maravilhosos, mas eles fazem a cesta de produtos que diz o quanto vai ser a inflação. E o que acontece é que se tu está perdendo 2% ao ano de valor, em 10 anos tu perdeu 20%. Então, é como se fosse uma bateria que está perdendo capacidade todo ano. Então, tu vai ter que trocar ela eventualmente. E, em resumo, isso, ao meu ver, é um grande problema para a ideia de tu reservar valor, guardar valor para o futuro. Quando a gente fala que tu só tem inflação de 2% ao ano, está dizendo assim, a base do sistema, onde tu vai construir tudo em cima, empresas, negócios, contratações, patrimônio intergeracional, que é uma coisa que a gente não fala, mas é a base da construção da civilização, é o acúmulo de capital. Então, tu está dizendo que na base do sistema, lá na pilar fundador, tu tem um negócio que perde valor todo ano. E ele perde valor não é à toa. Por que o Banco Central não põe 0% de inflação? Por que ele precisa que seja 2% ou 1%? Mas ele precisa que seja positivo. Porque a gente vive num sistema de crédito. É um sistema que nem estava falando o Vitor antes. É um sistema que o sistema todo funciona em base da impressão monetária, da expansão do crédito. E esse é o ciclo de mercado que a gente tem. Em resumo, quando um banco, em resumo, vou tentar simplificar bem e ser bem simples, tá direto. Quando o Banco Central quer criar moeda na economia, ele cria reserva bancária, ele pega essa reserva bancária e troca com o banco comercial por um título público. O título que o governo emitiu anteriormente, o banco comercial comprou e dá para ele, o banco comercial dá para ele o título público e ganha as reservas bancárias. Tá? Aumentou o balanço de reservas bancárias do banco comercial. O que ele pode fazer agora? Ele pode imprimir moeda ele e expandir a base de empréstimos dele. Né? Então, daí vai o Marquese lá no banco comercial sacar, fazer um financiamento para comprar uma casa. Daí o banco comercial cria esse financiamento, cria moeda, e é o banco comercial que cria moeda. Não é o Banco Central. O Banco Central cria reserva bancária e põe lá no banco comercial. Daí o banco comercial cria moeda. Daí tu vai pagar, ao longo, digamos, 10 anos, vai pagar 100 mil reais para o banco. Isso é o que ele criou. Mas tu vai pagar juros também. Né? E daí, se tu vai pagar juros, se tu devolver os 100 mil, vai faltar moeda. Então, eles precisam injetar mais moeda no sistema para que tu tenha mais capital lá na ponta, porque se eles nesses não 10 injetar... anos eles já fizeram girar várias vezes esse valor, né? Também, mas digamos que fosse um exemplo só isso, eles tu tirou 100 mil, tu vai pagar 100 mil de volta mais juros. Se o Banco Central não criar mais reservas e os bancos continuarem a expandir o crédito, tu não vai faltar moeda. E daí, quando falta moeda, tu entra numa potencial crise de espiral deflacionária, ou seja, falta moeda, e como está tudo interconectado, um banco faltou moeda,
Ele derruba tudo em dominó. E é isso que acontece nos ciclos econômicos. É o fim da expansão de crédito, chega o ponto, falta pagador lá na ponta em algum negócio, está tudo interconectado, e obviamente uma simplificação isso aqui, mas é isso, faz um efeito sistêmico e desaba tudo. Por isso que quando acontece uma crise, o Banco Central precisa entrar imprimindo moeda, precisa botar dinheiro. Se ele não botar, tudo cai. Tudo desaparece, desaparece o sistema financeiro. Agora, vamos pensar o seguinte: primeiro, esse índice de inflação que eles estão controlando ali é arbitrário por parte do Banco Central. Eles decidem o que está dentro. Segundo, imóvel não está dentro do IPCA, está no IGPM. E aí? Se tu está sempre desvalorizando a moeda do sistema, o que é escasso tende a valorizar. Então, imóveis são escassos, valorizam. Injetaram agora na pandemia um monte de dinheiro. Meu carro subiu de valor, meu carro usado subiu de valor, de vocês também. Por quê? Porque é mais escasso que a moeda. Então, tudo que é escasso, e quando vem uma onda inflacionária, onde eles imprimem moeda e colocam na economia, acontece um consumo, o consumo sobe, porque as pessoas acham que tem mais dinheiro, elas estão com mais dinheiro na mão, mas a capacidade produtiva da economia não mudou, ela continua a mesma, só tem mais dinheiro perseguindo a mesma quantidade de bens e serviços. Portanto, o que é escasso sobe. E daí, os imóveis sobem de valor. Qual é a consequência disso? Se o imóvel está subindo de valor e tu não tem imóvel, teu imóvel que tu ia comprar acabou de ficar mais caro. Aumenta a desigualdade social. Aumenta a desigualdade social, aumenta a pressão popular por partidos e pessoas que dizem que vão resolver a desigualdade social. Ou seja, é um sistema que o Estado cria o problema, e daí depois isso alimenta o ciclo político, que aumenta todo o problema que a gente vive. É por isso que eu falo, as pessoas acham que eu estou brincando, mas a base do problema é o Banco Central. É a estatização do sistema financeiro. É tu ter uma estatal. Pô, te conhece quantas estatais que são as porcaria? Por que na hora de fazer moeda, a estatal funciona? Não, ela tem o mesmo incentivo perverso que qualquer outra estatal. Burocracia, não responde a incentivo de mercado, não tem um monte de problemas. Então, embutido nisso, está lá no cerne do sistema, tem o Banco Central. Então, por isso que eu me tornei Bitcoiner, né, no sentido de que eu acredito que o Bitcoin vai subir no longo prazo. Agora caiu um monte, pô, tô com uma cara de palhaço aqui, dizendo que o Bitcoin é o futuro. Não, mas é que é uma questão de perspectivas de tempo. Se eu pensar em 4 anos, historicamente, o Bitcoin nunca teve 4 anos que o cara ficou com posse de Bitcoin e perdeu dinheiro. Isso não é nenhuma garantia de que vai ser assim para o futuro. Agora, por que eu acho que tende a subir no longo prazo? Porque ele é verdadeiramente escasso, porque as pessoas estão aprendendo ainda o que é Bitcoin. Pô, não tem nem, se botar 21 milhões de moedas, não tem nenhum Bitcoin para todos os milionários do mundo, nem bilionários. Então, conforme a informação a informação que é dispersa, descentralizada, vai sendo conhecida por parte da população, as pessoas que nem eu, que estudaram, cheguei, não, eu acho que tá certo. Vou lá, eu compro Bitcoin, caiu, eu comprei mais. E as pessoas que não estudaram, elas olham como ativo de risco. Eu não olho como ativo de risco. Eu olho que isso aqui, o Bitcoin que eu tenho posse, ele é verdadeiramente algo que é só meu, que nem se fosse uma barra de ouro. É uma coisa que só eu tenho. Só que o ouro pode ser diluído, ele pode ser criado papel em cima dele. Então, o ouro tem, na minha visão, desvantagens em relação ao Bitcoin. A questão é que a gente está só no início. Pô, o Bitcoin tem 13 anos, entendeu? O ouro tem 3 mil anos de história, 5 mil. Então, a base comparativa é muito jovem e é por isso que eu enxergo que tem tanto potencial para o futuro. Bom, Fux, é isso. Eu queria fazer uma pergunta, até um comentário, né? Essa questão da inflação, né? Quando a gente aprende na faculdade de economia, né, que a inflação é o aumento generalizado dos preços, né? E os nossos queridos economistas austríacos, eles nos ensinam que, na verdade, não, que a inflação é o aumento da base monetária. E isso vem acontecendo constantemente todos os anos em todas as economias do mundo. Os bancos centrais vão inflacionando a base monetária, vão aumentando a base monetária, né? E o que a gente tinha uma característica muito peculiar é aquilo que eu estava comentando dos imóveis, né? Os ativos, eles estavam se inflacionando de preço, talvez não as coisas tanto do dia a dia. Agora, quando a gente está tendo em maior escala, de a carne aumentando muito, o combustível aumentando muito, a população em geral fica mais incomodada. Mas quando era só os imóveis, só o mercado de ações subindo,
pessoal enxergava aquilo, pô, que legal, tá aumentando, os meus ativos estão aumentando. Mas no final das contas, era aquilo que o Fux falou. Está inflacionando o preço dos ativos. E daí as pessoas mais humildes não vão ter condições de comprar. Hoje em dia está cada vez mais inacessível para uma pessoa de classe média, vamos dizer, por exemplo, comprar um apartamento em Porto Alegre. Hoje, Exato. qualquer apartamento em Porto Alegre novo é 800 mil reais, Uhum. 900 mil reais. Daí tu pega a renda média de um cidadão que é considerado classe média, me diz se ele tem dinheiro para comprar um apartamento. Não tem. Não tem capacidade de poupança para comprar um apartamento. E daí o que ele faz? Ele aciona o sistema de crédito, se endivida por 30, 35 anos e compra um apartamento de 800, 900 mil reais. Os ativos todos estão muito inflados, né? E daí eu estava indo na linha ali que o Marques tinha questionado antes da questão do ouro, né? O ouro é um ativo finito, né? Não vai ser possível continuar minerando ouro eternamente, vai chegar Eu uma hora que vai discordo. acabar. Discordo. Tem asteroide de ouro. Tem asteroide de ouro, cara. Pensa assim, qual é o verdadeiro recurso escasso que existe na humanidade? Tem um economista chamado Julian Simon, que ele tem um livro chamado o Recurso Definitivo, uma coisa assim, que ele faz esse argumento e eu até agora não vi uma resposta. Enfim, eu concordo com o argumento que eu não conheço uma resposta alternativa, que é somente tempo humano. Esse é o único recurso verdadeiramente escasso. Porque a Terra mesmo tem ouro a full, só que é caro, né? E quanto mais vai ter que descer cada vez mais fundo e tal para ir atrás. Portanto, o que é o grande escassez é tempo de engenheiros, de pessoas que vão desenvolver as máquinas para justamente criar a capacidade de ir lá pegar esse ouro. Mas se, digamos, na Terra esgotou, tem no universo, tem ouro a full. Tu pode ir lá dar um jeito, põe uma nave, pega ela, vai lá, gruda num asteroide, traz para perto da Terra e minera lá, que nem no filme do Don't Look Up. Então, o ouro não é verdadeiramente escasso, ele é escasso relativamente, ao meu ver, em relação a todo o resto. Tá. Bom, mas independente, tá? Vamos colocar então que tem uma produção bem limitada, né? Que, como a gente é historicamente 2%, a tendência conforme mais tu for minerando, mais difícil vai ficar, ou mais cara vai ficar, ou seja, a tendência é cada vez esse 2% decrescer, vamos colocar assim, né? Se tornar cada vez mais caro e possivelmente tu ter uma redução, né? Por conta de ser uma questão validada, etc., uma moeda que já é utilizada há mais tempo. Antes o Fux estava comentando e eu tinha desconhecimento disso, né, a respeito do que foi se tentado fazer uma moeda digital lastrada em ouro, né? E tinha BitGold, comentado eu foi por acho. questão e o que impediu? Eu tenho curiosidade disso porque me parece que estaria unindo duas coisas boas, né? Que é, por exemplo, a moeda digital e todas as funcionalidades da moeda digital, ao mesmo tempo de uma moeda que já resistiu à prova do tempo, né? Mais de, por exemplo, de 2.000 anos sendo usado como moeda, né? Eu não me lembro de cabeça qual é o nome dela, do projeto, vale a pena dar uma investigada ali o Satoshi no white paper, ele cita alguns projetos, né, que foram criados e tal anteriormente, mas tiveram outros. Eu acho que essa aí foi do Pierre Rochard, que era o BitGold, mas eu não tenho certeza. Qual é o problema, né? O problema é ser uma ameaça ao sistema financeiro. O ouro, por ser físico, a qualidade do ouro de ser físico e pesado, ele leva à centralização, que foi exatamente o que aconteceu. Quando o comércio global no século XIX começou a crescer, ter a ideia de transacionar em ouro, em barras de ouro, se mostrou cada vez mais caro. Quanto maior o comércio, mais ouro tu tinha que levar de um lado para o outro. Então, isso fez com que as pessoas, isso aconteceu antes até, mas que as pessoas começassem a depositar seus ouros nesses depósitos, que vieram depois a ser os bancos. E os bancos usavam o quê? Tu tem tanto de ouro, eu te dou aqui papel dizendo tu tem tanto de ouro, logo tu usa como se fosse um cheque em relação ao que tinha lá. E é por essa característica centralizadora do ouro, a dificuldade de manuseio e também de verificação, que isso é um grande problema hoje em dia lá de falsificação, utilizam tungsten e coisa do tipo para diluir o ouro. Então tu precisa, para tu fazer uma verificação de ouro, a melhor verificação de todas é tu realmente diluir o ouro, tu botar ele numa, não sei, é foundry, fazer ele se transformar em líquido Uma de novo, forjaria, uma talvez. forjaria, forjar ele de novo, e daí tu vai ver se ele realmente é ouro, né? Porque vai se separar
os elementos. Então, a capacidade de verificação e de transporte do ouro fez com que ele fosse sendo centralizado. A partir do momento que ele foi centralizado, ele virou um honeypot, ele virou um alvo muito bom para políticos que adoram meter a mão no dinheiro dos outros para financiar o Estado. E foi exatamente isso que aconteceu lá nos Estados Unidos, quando o Banco Central foi criado em 1913, no Fed foi criado, e em 1929 veio a crise por causa da impressão monetária que o Fed tinha feito na década de 20, e em 1933, se não me engano, veio a ordem executiva lá do FDR como presidente, que mandou todos os americanos entregarem o seu ouro e tomou posse do ouro a um preço pré-determinado, e ele fez isso para o quê? Para o Estado se adonar do ouro e poder diluir o dólar, poder ter mais ouro em posse para poder imprimir mais moeda. Então, o ouro tem essa característica física que é esse o grande problema dele. Ele vira um alvo fácil para agentes públicos irem atrás e meterem a mão no dinheiro dos outros. Ao contrário do Bitcoin. Se o Brasil venezueliza e se transforma na Venezuela, se eu decorar 12 palavras, eu saio na fronteira sem nada nas minhas mãos. Nada. Ou se eu quiser, não preciso nem fazer, eu posso transferir já agora, entendeu? 12 palavras seria a senha da tua carteira de Bitcoin. Exatamente, obrigado. É exatamente isso. Eu gravo as palavras, ou eu até transfiro antes do Bitcoin agora, da noite, não preciso de ninguém. Eu posso mandar ele para outro lugar do mundo por centavos. Eu posso fazer isso. O ouro, tu não pode fazer isso. Então, essas características do ouro tornam ele facilmente manipulável por parte do Estado. E outra, eles tiraram... Uma das coisas que eu posso fazer com o Bitcoin hoje, aqui no Brasil, legalmente, eu posso dar o meu Bitcoin em garantia e tirar o empréstimo em fiat, em reais. Eu posso fazer isso nos Estados Unidos, posso fazer isso no resto do mundo. Mas o ouro eu não posso, porque eles propositalmente tiraram essa capacidade de ser utilizado como colateral, como qualquer propriedade é feita por parte, né? Tem uma casa, tem uma coisa, tu pode usar isso de colateral, tu pode usar isso como patrimônio que vai alavancar os teus recursos. O ouro, eles tiraram essa característica. Eu nem sei se no Brasil tu consegue ir lá pegar uma barra de ouro, chegar no banco, toma, usa esse de colateral, entendeu? Então, no Bitcoin tu consegue. Então, eu acho que é por isso que o ouro tem uma desvantagem competitiva gigantesca em relação ao Bitcoin. Fux, tu quer perguntar, Vitor? Eu toca a ficha. É justamente nessa questão, né, de, ok, o ouro teve um momento que ele entrou na mira do Estado, né, e daí a minha dúvida claro que tem uma certa dificuldade, questão de, posso decorar a palavra-chave, etc., mas a gente sabe que o Estado tem ferramentas, né, então, por exemplo, se em algum momento realmente o Estado decidir assim, nós não queremos que as pessoas utilizem Bitcoin, e para coibir isso, a gente vai usar todas as nossas ferramentas que a gente tiver. Se eu descobrir qualquer tipo de transação que foi feita em Bitcoin, eu vou lá e vou prender os envolvidos, vou fazer com que eles façam qualquer tipo de coisa para entregar os Bitcoin. Caguetar como é que foi feita a transação, quem é que transacionou comigo, né? Fazer todo tipo de utilização da força estatal para coibir quem está usando Bitcoin. Eu não sei se simplesmente a gente só não chegou num ponto em que os governos ainda não se importam o suficiente, né, e que no futuro, quando eles se importarem de fato, eles vão querer se apropriar disso, né, e até eu já aproveito para perguntar que eu já vejo uma movimentação de alguns governos de vamos criar a moeda digital estatal e vai chegar um momento, já tem a moeda digital aqui do governo, vocês estão proibidos de usar qualquer outra e quem estiver usando vai se ver comigo, né? Sim. Eu acho que é um risco, mas daí tem que lembrar, né? O Estado também proibiu o consumo de drogas. Dentro da prisão do Estado tem consumo de drogas, nem quando eles têm o cercadinho deles, com os agentes deles controlando, fechado, ninguém entra sem eles dizer, ainda tem droga sendo vendida lá dentro. Então, o Estado é extremamente incompetente. Mas digamos que eles vão lá, vou estudar a China proibiu o Bitcoin várias vezes em etapas. A última proibição foi total. Não pode mais, não pode minerar, não pode guardar, não pode ter Bitcoin. Acabou de sair um relatório, uns 2 meses atrás, sobre o estado da mineração, e tem 20
90% da mineração de Bitcoin acontece na China ainda. É tipo, como é que tu vai... Porque o que a gente está falando, na verdade, é um computador ligado numa tomada, fazendo... rodando de vez em quando até por Tor, por outras coisas, fazendo cálculos. E nos Estados Unidos, que é um país que tem um respeito de direito de propriedade maior, para eles proibirem Bitcoin, eles vão ter que voltar, e não duvido que que eles sejam psicopatas o suficiente a ponto de tentar isso. Mas quando a gente está falando o que é Bitcoin de verdade, ele é um códigozinho, ele é escrita. Inclusive, nos Estados Unidos tem o caso dos cypherpunks, é antigo, lá dos anos 70, quando criaram a criptografia, ela começou a ser utilizada por cidadãos, foi parar na Suprema Corte, que o governo queria proibir a criptografia de ser utilizada pelo povo. E a Suprema Corte americana possibilitou, porque disse que criptografia, por ser só palavras e códigos e tal, é free speech, é liberdade de expressão. Então, mas eles podem, mas eles não vão conseguir parar a rede, ao meu ver. A rede, ela é antifrágil pela descentralização dela. Então, mas digamos que eles fazem uma coordenação global, mundo inteiro, todos os países começam a rastrear todas as transações de internet para ir atrás e caçar qualquer pessoa que está utilizando um criptoativo que eles não gostam. Pô, mas daí já foi a humanidade, né? A gente está num mundo completamente distópico, onde tudo que tu está trocando de mensagem, o governo sabe. Então, tipo, honestamente, esse vai ser, talvez não é um dos piores problemas, a moeda, porque o governo já está tão enfiado na tua vida, se eles estão lendo tudo que tu fala, tudo que tu escreve, já acabou, entendeu? Acabou, não. Nem mesmo se eles ousassem o retrocesso de cortar a internet no mundo inteiro, eles conseguiriam impedir hoje a rede. Tu pode transmitir por código Morse, pode ter transmissão por satélite, tem muitas coisas. Honestamente, muitos países, na minha visão, vão proibir. Agora, teoria dos jogos, eu não falei ainda, mas lá quando eu comecei a falar do Satoshi, me esqueci. Qual é a grande inteligência do Satoshi? Ao meu ver, é a teoria dos jogos que ele embutiu no sistema. Ele botou, por ser finito em quantidade, ele tem incentivo econômico para a escassez. Por ser descentralizado, é antifrágil. Se um governo vai lá e ataca e diz, vou proibir, quanto mais governos atacarem e proibirem, mais incentivo econômico para que um governo adote e aceite, porque ele quer aqueles cérebros, aquele capital, porque o mercado negro funciona sempre em sistemas totalitários. A União Soviética sobreviveu muito por causa do mercado negro. Então, é aquilo, se uma proibição total, eu não vejo como, eu acho que é virtualmente impossível. E, ao mesmo tempo, vão ter países que vão querer se beneficiar daquilo, não vão querer proibir. Tem uma frase que eu gosto muito, que vai bem nesse sentido do que tu falou, Fux. Não existe vontade política que supere uma lei econômica, né? E a gente está falando aqui de incentivos, e por mais que uma vontade política se imponha, a humanidade vai achar formas de manter um processo que agrega valor para ela, que ela tem interesse, né? Mas, Fux... Oferta e demanda está fora do controle do Estado, né? As pessoas sempre vão... Lei de mercado inexorável. Mas, Fux, quando o maior investidor e um dos maiores empresários do mundo falam, a gente tem que ouvir, né? Então, eu queria rapidamente ler aqui duas frases e queria que tu comentasse. O bom velhinho Warren Buffett falou: quando se compra um ativo não produtivo, você conta que alguém comprará depois porque pensam que podem vender para alguém por mais dinheiro. No fim, você faz dinheiro através de ativos produtivos, como quando você compra uma fazenda. Você espera que ela produza algo ao longo do tempo. Quando você compra algo esperando que amanhã estará mais caro, você precisará de mais gente entrando sempre. Mas no fim, será um bad ending, ele falou, né? Será um final ruim, pois nada está sendo realmente produzido. E o Bill Gates complementou, né? O Warren Buffett falava sobre Bitcoin e Bill Gates falou que criptomoedas são 100% baseadas na teoria do mais tolo. E eu queria que tu comentasse um pouco essas críticas, Fux, como é que a gente contrapõe. Tá. Bom, primeiro, né, é bem interessante, a gente está no início do mercado Bitcoin ainda, e uma das grandes potencialidades do mercado Bitcoin é a
monetização de energia, stranded energy é energia dispersa, digamos assim. Então, tu tem lá no Canadá, tu tem um lugar isolado no meio do norte deles. Tu não vale a pena tu colocar uma produção de energia lá, porque até a transmissão da energia chegar na cidade, tu teve uma grande perda. Agora, se tu colocar uma operação para fazer criação de energia lá, que vai utilizar algum recurso natural da região, e tu conecta aquela produção de energia com um satélite de internet, que tu pode fazer, tu pode grudar isso na mineração de Bitcoin e rentabilizar aquela produção de energia. Então, o Bitcoin, ele está, ao meu ver, ele é, como eu estava falando, ele é a base fundamental, ao meu ver, de um novo sistema financeiro que está sendo construído, concomitantemente com a existência do atual. Se tu tivesse capital, isso é o Michael Saylor, que é um grande investidor de Bitcoin, ele tem várias frases boas, mas uma que ele fala assim: se tu tivesse em 1900 em Manhattan e tu comprasse um terreno e construísse um prédio naquele terreno, tu poderias, e é isso que gente rica faz, usar de colateral aquele prédio, tirar dinheiro fiat, né, e viver a partir do colateral, né, para consumir. Por quê? Porque aquilo ali é um ativo, ele é um bem, ele é algo que ele não depende de uma terceira parte. Então, o Bitcoin é algo assim que a gente pode, inclusive hoje no sistema financeiro atual, não tanto no Brasil, porque as nossas taxas de juros são muito elevadas no momento, mas tu pode fazer o quê? Tu pode usar o Bitcoin como colateral e tu pode consumir em fiat, usando ele de colateral. E com a valorização futura, geralmente vale a pena. Agora, ele está certo, Bitcoin não é uma empresa, Bitcoin não vai gerar dividendos, é inegável isso. Ele pode ter coisas que são construídas em cima dele, e já tem hoje, que vão gerar dividendos. Então, por exemplo, para tu transacionar na sub-rede do Bitcoin, na segunda camada do Bitcoin, uma delas, que é a Lightning Network hoje é utilizada nos Estados Unidos, uma das maiores empresas que faz conciliação bancária de mercados, enfim, de negócios dos Estados Unidos. Ela está utilizando a Strike, que é uma empresa Bitcoiner, ela está utilizando para o quê? Vai lá a pessoa consumir no mercadinho, ninguém sabe o que é Bitcoin ali, vai no mercadinho, qualquer mercadinho lá que tem essa maquininha, digamos. O cara vai consumir, ele compra usando dólares, ele lê o QR Code de dólares, tá? Digamos, sai da conta bancária dele, fiat, para o mercado recebe aqueles dólares, né? E ele faz o quê? Ele daí passa para quem recebe essa empresa de máquina de cartão, digamos, ela recebe aqueles dólares e ela converte em Bitcoin, manda pela Lightning Network em velocidade instantânea. Isso vai parar faz toda a compensação que faria no mercado de crédito tradicional, que vai a Visa, Mastercard, vai conciliando, né? Ela faz transação instantânea e final com o outro lado. Chega do outro lado da transação, ela converte de novo em fiat e entrega em fiat para o comerciante. Isso já está acontecendo. Então, isso é uma tecnologia. Ele não é é um protocolo, né? Mas ele não é uma tecnologia, não é que nem fogo. Fogo não gera dividendo. Não gera dividendo, mas dá para fazer um monte de coisa com fogo, entendeu? É a mesma coisa, é essa a ideia. Então, eu acho que o que acontece no caso do Buffett é que ele se beneficiou muito do sistema financeiro atual, ele soube usar esse sistema financeiro para ficar rico e ser um baita investidor. Então, eu acho que ele tem um incentivo econômico muito grande em defender que esse sistema continue sendo o sistema financeiro, né? Vale dizer que ele investiu 500 milhões de dólares no Nubank e o Nubank tem 1% dos seus investimentos em Bitcoin. Então, ele fala mal, mas ele também é um orgulhoso detentor de Bitcoins. Não tão orgulhoso detentor de Bitcoins. Mas isso de ter uma expectativa de valorização, realmente, assim, eu estou comprando Bitcoin porque um dia, óbvio, eu não pretendo ter 100% Bitcoin no meu patrimônio o resto da minha vida, não é essa a ideia. A ideia é tu transacionar por ativos reais e viver a tua vida. A questão é, hoje me parece a melhor aposta assimétrica que eu conheço, mas tudo isso que eu estou falando, esse é um dos motos do meio Bitcoin. Não confie em mim, não acredite em mim, vá fazer sua própria pesquisa.
don't trust, verify. Verifique por conta própria. E não, porque eu não estou aqui dizendo faça isso, faça aquilo. É para cada pessoa fazer a sua própria avaliação. O que eu estou trazendo aqui são elementos de um universo novo que foi criado, que está na sua infância e que tem um potencial de disrupção global absurdamente positivo, ao meu ver. Porque a grande dúvida, qual é o grande contraponto para o Bitcoin, ao meu ver? Seria se os governos fossem responsáveis, fizessem superávit fiscal, economizassem recursos dos impostos, pagassem toda a dívida que eles detêm e permitissem eles reduzir o tamanho do Estado, porque reduzir a dívida pública é reduzir o gasto público. Mas não é isso que governos fazem. Governos sempre recebem R$1 a mais, eles dão um jeito de pagar lagosta para o STF, dão um jeito de dar aumento para funcionário público, dão um jeito de torrar. E é por isso que eu virei Bitcoiner, porque eu entendi que a equação não fecha nunca. Nunca vão parar de imprimir moeda. Isso eu quero ver. Se eu estiver errado, é porque eles pararam de imprimir e passaram a ser fiscalmente responsáveis. E daí o grande exemplo dos liberais é o Reagan, a Thatcher. Mas é exceção, meu querido. A maior parte não é a Reagan e a Thatcher. A maior parte... E nem a Reagan era tão boa assim. Era a Thatcher que era boa mesmo. Então, tipo, a gente fala como se fosse a exceção, fosse é possível um governo ser responsável. É possível um governo ser responsável e depois eleger o sucessor, mas é improvável demais. E o globo inteiro fazer isso ao mesmo tempo requer que todo mundo que está votando entenda a escola austríaca, entenda liberalismo. E tipo, se chegarmos lá, tá ok, o Bitcoin não deu certo, mas olha, honestamente, eu acho que não vai acontecer tão cedo, entendeu? Então, por isso que eu virei Bitcoin. Sempre tem uma razão boa para imprimir moeda. Sempre tem gente sofrendo. Então, sempre tem uma razão para tu gastar dinheiro público, entendeu? Eu tenho uma dúvida, né? Porque o que acontece, eu pelo menos vejo as pessoas que investem no Bitcoin de duas formas diferentes, assim, dois grupos diferentes principais. Uma delas seria, um desses grupos seriam pessoas como o Fux, né? Que são pessoas que entendem o conceito e sabem o que está por trás. E outras são as pessoas que querem ficar ricas, né? As pessoas que estão, não, poxa, eu vi alguém que foi lá, botou 50 mil reais e ficou milionário, e eu quero que isso aconteça comigo também. Então, eu vou botar meu dinheiro no Bitcoin e eu quero que daqui a 2 anos eu esteja rico, né? Então, tem esses dois grupos aí. A gente sabe que existe uma possibilidade, mas existem flutuações bruscas de curto prazo. E daí eu não sei se o Fux concorda com isso, mas como a gente está falando em algo que é para preservar o poder de compra e que não é para ter uma multiplicação eterna, vai chegar um momento que aquilo ali vai ser finito, teoricamente me parece que tem um momento que tende a ter uma estabilidade de preço do Bitcoin e que ele vai continuar se valorizando, não por causa dele em si, mas porque as outras moedas vão estar se desvalorizando, os outros ativos vão estar se desvalorizando e ele vai estar comparativamente mantendo seu poder de compra, vamos dizer assim. Então, tende um momento de estabilidade, né? Queria saber se é realmente isso. A ideia é que vai ter flutuações mais bruscas de curto prazo aqui, mas existe um longo prazo lá na frente que o Bitcoin vai ter uma estabilidade, ou não, vai ser sempre uma valorizações e desvalorizações bruscas, né? Eu acho que é uma questão de adoção, assim, quantidade de pessoas que detêm Bitcoin. O Bitcoin, ele começou, em termos de pessoas que detêm a moeda, começou extremamente centralizado. Poucas pessoas compraram, tem as chamadas baleias, né, até hoje, que são as pessoas que movem o mercado, porque é um mercado relativamente pequeno, né, comparado aos ativos financeiros globais, que são na casa de centenas de trilhões de dólares. O Bitcoin hoje está com menos de 500 bilhões de dólares, então ele é 0,5%, 1%, nem isso, entendeu? Então, quando esses grandes players se movimentam, eles movimentam o mercado inteiro. Agora, vem sendo descentralizado digamos, as moedas, elas vêm sendo espalhadas para o varejo, porque pessoas que nem eu, outras pessoas estão ouvindo, que já estudaram, estão lá comprando, e a gente não consegue comprar várias Bitcoins ao mesmo tempo, então a gente vai comprando aos pouquinhos, e isso vai espalhando o Bitcoin. Mas se a gente vai olhar a base de usuários do Bitcoin, é incerto.
Tem gente que... Porque os cálculos são feitos em cima da quantidade de endereços únicos que seriam as carteiras. Só que tu pode ter mais de uma carteira, né? Tu pode ter, tipo... Tem várias carteiras. As pessoas têm Bitcoin para ter várias. Tu não tem como saber quantas pessoas são. Então, ao meu ver, é uma questão especialmente da quantidade de pessoas e, principalmente, da quantidade de valor que está embutido na rede. A partir do momento que a gente chega... Porque o ouro, por exemplo, o ouro é que nem Bitcoin no sentido que é um ativo ao portador, e o preço dele tem, por um lado, a inflação da produção anual, que é pequena em relação ao todo, mas principalmente tem uma demanda. Essa demanda, o que permite, e o fato de ele ter mais de 10 trilhões de valor de mercado, é o que permite ele ter uma estabilidade de preço. Ele pode variar, mas ele não vai variar que nem o Bitcoin varia, né? É porque ele é 10 vezes maior que o Bitcoin. Então, ao meu ver, com a adoção global aumentando, e ela vem aumentando, ela vai cair a volatilidade. E realmente, como é que eu enxergo? Né? Eu enxergo que por ser deflacionário relativamente ao sistema Fiat, e as pessoas entendendo que ele é realmente escasso e não tem como mudar isso, gradualmente a população vai botando mais valor para dentro. Eu vou dar o meu exemplo. Eu conheci Bitcoin em 2013 com o Ulrich. O Ulrich ensinou lá para a gente num evento do IEE, fez um evento, ele lançou o livro dele, Bitcoin, Moeda na Era Digital. Eu não li, eu ouvi isso, que legal isso aí, vai ser proibido, certo? Depois eu vou dar uma estudada nesse negócio. E passaram-se 4 anos, e o Bitcoin, daí 2017, né? Eu fui lá e, tá, vou comprar um pouco de Bitcoin. Agora vou comprar um pouquinho, vai postar, né? Vou comprar um pouquinho, vai que... Comprei um pouquinho, 4 anos depois, 2021. E eu estava trifeliz, Vitor, que eu tinha comprado ouro ali antes da pandemia estourar. Eu olhei aquelas cenas de máscaras, pessoas aterrorizadas lá na China, gente teoricamente caindo dura. Eu pensei, fudeu, vou comprar ouro. Como migrei, vendi tudo de ação, comprei ouro e estava trifeliz que meu ouro tinha valorizado 55% no ano. Tinha dado assim, mas acertei a mão, mas não, perdi, né? Porque o melhor ativo do ano foi Bitcoin. E não à toa, o Bitcoin tem ciclos de 4 anos, porque uma das coisas que eu não falei aqui até agora é que a emissão monetária do Bitcoin, ela é decrescente. Então, lá no início, eles produziam, sei lá, 50 moedas por dia. Desculpa, por bloco, de a cada 10 minutos, 50 moedas. Depois caiu pela metade, 25. Agora, depois 12,5, agora acho que está em 6,25, eu não tenho certeza. Mas vai olhar lá, enfim, tá, é público, é só olhar. A cada 4 anos acontece o corte da emissão monetária do Bitcoin. E o último SAT vai ser emitido em 2140. Vai continuar cortando. E é isso que acontece até hoje, pode mudar para o futuro, mas é o que tem acontecido do ciclo de mercado. Porque tu está vindo com uma moeda, com uma emissão pareada com uma compra. E daí, do nada, a oferta cai pela metade. Então, o preço sobe. E daí, quando dá esse salto de preço, é o chamado hype cycle. Vai parar na mídia, as pessoas veem, Bitcoin de novo, vou comprar. Daí elas entram, compram, o mercado sobe para um novo patamar e daí, quando ele atinge um pico, né, o pico da euforia, e cai, vende, mas nunca até agora ele cai, mas sempre cai para o preço máximo do ciclo anterior, ele não cai abaixo disso. Agora ele está testando o pico do ciclo anterior. Então, daqui a 2 anos, esse evento de corte da emissão monetária se chama halving. Daqui a 2 anos vai ter o halving. Então, a minha expectativa é que no halving vá acontecer isso novamente. Mas, claro, conforme cai a emissão monetária do sistema, naturalmente vai amainar esse efeito. Esse efeito vai ficar cada vez menos importante, né? Mas a gente tem pelo menos aí talvez mais uns 2 halvings, acredito, que vai ter esse efeito de hype cycle. Mas o ponto é, a partir do momento que, daqui a 10 anos, digamos, a emissão monetária do Bitcoin vai ser muito baixa em relação ao saldo. Daí acontece que nem o ouro, entendeu? Já tem muito, está espalhado. A demanda pode variar e tal, mas se as pessoas entenderam que é realmente escasso digitalmente, verdadeiramente escasso, que não é Ethereum, que não é outra, não é stablecoin, que é verdadeiramente escasso, é isso, as pessoas vão preservar uma parte do seu valor naquilo. E daí o Bitcoin ganha, porque daí ele começa a ter, entrando gente não para especular, mas entrando para realmente preservar valor. E quanto mais as pessoas fizerem isso, mais dinheiro elas tiram do sistema Fiat
e põe no sistema Bitcoin. E daí a gente vai se encaminhar, se tudo isso se acontecer assim, para hiperbitcoinização, que é o momento onde acontece o Bitcoin dispara de valor, porque finalmente as pessoas, o sistema Fiat daí tem que lembrar das CBDCs que tu perguntou, eu não falei. As CBDCs, as Central Bank Digital Currencies, moedas centrais de bancos centrais. Vocês gostam de crédito social chinês? Se preparem. Vocês vão, todo mundo não gosta de Bitcoin, mas se prepara, só vai ter Bitcoin para salvar a gente dos CBDCs, que é o Já quê? vão decorando as 12 palavras, né? Exatamente. O que é a CBDC? A CBDC é uma moeda emitida pelo Banco Central, que nem as atuais, só que totalmente virtual e vai passar por eles. A blockchain, o Pix. O Pix está passando lá por dentro do sistema do Banco Central. Quanto tempo vai levar até os políticos e o sistema estatal resolver mecanizar, utilizar isso para perseguição ou favorecimento político? Quanto tempo até eles pegarem, o fulano está falando mal do governo, vou pegar aqui as transações Pix dele e ver as coisas erradas que ele fez. Entende? Então, isso na China já está acontecendo, é o sistema de crédito social chinês, que utiliza uma CBDC para avaliar, o comportamento do cidadão e dizer para ele se ele está sendo um bom cidadão. E se tu está sendo um mau cidadão, tu não pode entrar na loja tal, tu não pode comprar isso. Tu começa a cercar digitalmente o cidadão. Então, isso é onde a gente está se encaminhando. Obviamente, eles não falam que é isso, e talvez eles nem tenham essa intenção por parte do Banco Central, sei lá, dos Estados Unidos, do Brasil, talvez eles não sejam essas pessoas horríveis, mas, queira ou não, se tu vai dar uma ferramenta com tanto poder na mão de político e burocrata, por que vocês acham que eles não vão abusar desse poder? Se eles abusam sempre, entendeu? Fux, nos encaminhando para o nosso final, foi um baita bate-papo. Devido ao adiantar da hora, a gente vai ter que concluir. Justo. Só para situar o nosso ouvinte, o Bitcoin, há exatos 2 anos atrás, atingia a máxima de $9.000. Hoje nós estamos a mais de $20.000, então mais de 100% em 2 anos. Então, é só para a gente ter senso de proporção e comparar, né, as épocas. E acredito eu que o Bitcoin nada mais é, muito além do que somente uma especulação, é uma filosofia para combater a arrogância desses nossos políticos e burocratas que julgam que podem instituir na sociedade as regras que acham que são melhores ou que são boas, às vezes até travestidos de boa intenção, né? E eu queria, então, abrir para tuas considerações finais sobre tudo que a gente falou aqui, se quiser agregar, e também sugestões de livros para as pessoas que não querem confiar e querem investigar. Muito bom. Obrigado pela oportunidade. É um prazer falar com vocês e com o IEE. O que eu acho, assim, em termos... Como eu acompanho o meio Bitcoiner global, é uma comunidade global, eu acompanho podcasts, autores, pessoas, enfim, ao redor do mundo. Eu percebi que nos Estados Unidos o meio Bitcoiner está muito mais avançado correlacionado com o meio liberal americano. Então, algumas partes do meio liberal americano já ficaram orange pill, né? Já tomaram a pílula laranja e viraram bitcoiners. E isso, para nós que somos liberais, libertários, né, objetivistas, ao meu ver, não tem nada mais importante para nós do que separar a economia do Estado, porque é a manipulação econômica por parte do Estado que gera toda essa pobreza que a gente vê, né? Porque o comércio, a prosperidade entre pessoas pacíficas é o natural, é o Estado que entra muitas vezes e impede isso de acontecer, ou principalmente rouba das pessoas através da inflação, de impostos diretos, blá, 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 deixa a população pobre, deixa a população em sofrimento. Então, nós liberais, ao meu ver, devemos e vamos acabar estudando Bitcoin de um jeito ou do outro, se eu estiver certo. Se eu estiver errado, o Bitcoin desaparecer, ok. Mas eu e muitas outras pessoas que gostam de Bitcoin acreditamos que não é que ele é inevitável necessariamente, mas ele tem incentivos econômicos muito fortes que devem continuar atraindo pessoas para dentro. E é a melhor esperança para nós liberais de separar o Estado da moeda. Eu não canso de dizer isso. O Banco Central é uma estatal horrível que está no meio do sistema. Como é que a gente vai ter capitalismo se o Estado maneja a moeda? É capitalismo se metade de todas as transações tem uma moeda do Estado? Ao meu ver, não é.
Então, liberais querem defender livre mercado, tem que ter livre mercado de moeda. Eu não estou dizendo que tem que o Estado do Brasil ou qualquer país adotar o Bitcoin como moeda. Não, tem que ter free banking, tem que ter liberdade monetária. Deixa as pessoas administrar o seu próprio capital, não obriga elas a usar real. Acompanhe o Tapa da Mãe Invisível, podcast meu e do Júlio Santos e do Thiago Bertelli. Tem em qualquer aplicativo de podcasts. Todo sábado de manhã tem um episódio novo. A gente fala de Bitcoin, mas a gente fala também de liberalismo, economia, política e muitos outros assuntos. Fux, perfeito. Fica a última analogia, né? Talvez o Elon Musk brasileiro tenha passado num concurso público há 10 anos e, em vez de resolver os problemas da sociedade, está buscando privilégio através da proteção estatal, né? Fica para a gente pensar. Fux e Vitor, muito obrigado aí pela participação e até o próximo episódio. Você ouviu FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade.